de fevereiro, segunda-feira. No Brasil, aquele carnaval. E por aqui, a gente ia trabalhar, só pra rimar. Oi. O Didi sempre querendo me boicotar, hein, gente? Alô, bom dia! É segunda-feira de carnaval, a festa lá rolando solta no Brasil, mas aqui, olha, a gente tem que ir pro batente, porque aqui é América, né? Bem que eu adoraria ter um carnavalzão aqui, viu? Feriadão de carnaval, a melhor parte do Brasil são os feriados, você sabe disso, né, Didi? A única coisa que eu lamento e sinto falta aqui, aliás, é feriados e 13º, são as duas únicas coisas que só existem no Brasil, né? É um paraíso. É um paraíso, mas eu prefiro o paraíso americano, esse aqui, o sul da Flórida. E é do sul da Flórida que a gente traz hoje para você os destaques do final de semana. E olha aí, bastante carregado o noticiário de hoje, viu? Você, nosso espectador aí do outro lado do live, no Facebook, nosso ouvinte pelo website radiogazetanews.com. Lamentavelmente, segunda-feira sempre vem carregada de mais notícias pesadas, né? É um balanço policial aí do final de semana. Ontem um turista foi assassinado na porta do Clube Space. Não tá fácil para ninguém, viu? Não há mais segurança em lugar nenhum também. Um argumento que terminou em morte. Eu conto com mais detalhes daqui a pouquinho. Esse clube, que é um clube tão conhecido pelos brasileiros, que bem frequentado por brasileiros, certamente havia dezenas ou centenas de brasileiros lá no local na hora do crime. Também de Miami vem a notícia da adolescente que alega ter sido violentada por 3 garotos em um banheiro de escola. Mais detalhes, hoje ela vai ser submetida a um exame porque há suspeita de que ela possa ter sido contaminada com HIV. Um dos rapazes que a teria violentado é portador do vírus. Então tá aí hoje o drama dessa menina. Vamos falar com mais detalhes daqui a pouco. Também as escolas públicas de Miami, que após aquele incidente do jovem, da criança, né, que foi algemada dentro da escola, um menino de 7 anos, a rede de escolas públicas de Miami resolveu mudar as suas regras. Quer saber o que mudou? Eu conto daqui a pouquinho. Daqui a 30 segundinhos, que também conto para você com detalhes do que se trata essa reforma imigratória. O projeto oficial dos republicanos vai ser apresentado hoje e durante toda a semana os debates no Senado e na Casa Legisladora, né, entre os deputados e os senadores dos Estados Unidos, todos os debates vão girar em torno de imigração essa semana, que era uma promessa dos senadores e dos deputados para poder aprovar o budget do oficial dos Estados Unidos, que foi aprovado na quinta-feira passada. Então, cumprindo a promessa, a partir de hoje, o Senado e a Câmara Federal vai começar a discutir a famosa reforma de imigração. E eu vou contar para você, detalhe por detalhe, nos mínimos detalhes, como que é, Didi? Tudo os mínimos detalhes do que se trata essa proposta, que vai ser anunciada oficialmente daqui a pouquinho. E também daqui a pouco que eu volto, daqui a 30 segundos, para falar tudo isso e muito mais para vocês. Até já. Sempre no oferecimento de Quality Beauty Transmissions, nosso amigo Eric. Quality Beauty Transmissions, que fica na Hillsborough com a Dixie Highway, 954-428-5440. Se você está procurando especialistas em transmissão para o seu veículo com serviço de qualidade para todas as marcas, venha para Quality Beauty. Ligue pra gente, 954-428-5440. Estamos bem localizados, no coração de Deerfield, na Hillsborough com Dixie. Falamos português, inglês e espanhol. Check-up e troca de óleo é na Quality Beauty Transmissions. Anote o número, 954-428-5440. Dúvidas de imigração? Acesse o gazetanews.com e confira a seção Imigração. Tire suas dúvidas com um profissional da área e encontre informações importantes sobre este tema.
A Rádio Gazeta toca informação, muita informação. Gazeta Geral, um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Oferecimento Quality Build. Check-up e troca de óleo é na Quality Build Transmissions, no coração de Deerfield, na Hillsboro com Dixie. Anote o número 954-428-5440. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. Estamos de volta aqui, o Gazeta Geral, que como a gente já falou, tem o patrocínio oficial da Quality Build Transmissions, a sua oficina mecânica em Deerfield Beach, fica ali bem no coração de Deerfield, na esquina da Hillsboro com a Dixie Highway. 954-428-5440. Vai lá, fala com Eric Frank e fala que ouviu aqui, que é a Vanusa que mandou você ir lá, tá? Aqui o Gazeta Geral que mandou você ir lá arrumar o seu carrinho e ele vai te dar um super desconto. E vamos ao que interessa, vamos começar aí com essa quentíssima. Foi definida já a pena para pelo menos 3 jovens dos 5 que foram detidos no caso do furto à loja de automóveis do brasileiro André Silva. O crime aconteceu no domingo passado, vocês devem ter acompanhado em toda a mídia, aqui também noticiamos no Gazeta Geral e no nosso website, no gazetanews.com, a Ducas Auto Sales, a loja de carros do André Silva, que foi roubada por 5 adolescentes, né? Aliás, por um grupo de adolescentes, mas 5 deles é que foram identificados e detidos, e foi definido na sexta-feira a pena para 3 dos 5 detidos. Os outros 2 ainda vão se apresentar ao juiz, mas os 3 primeiros que já se apresentaram, e devido por questão da idade, tiveram seus nomes não revelados ainda, né? Claro, mas se tratam de 3 adolescentes, um deles de apenas 13 anos de idade, e 2 deles eram irmãos. Olha que situação para a família desses 2 jovens, Didi. E os 3 todos com idades abaixo de 15 anos. Lamentável, gente. O mais jovem dele, como eu já falei, 13 anos, os outros 15 anos, 14 anos. A pena definida para esses 3 que já se apresentaram ao juiz foi de apenas 21 dias em prisão juvenil, em detenção juvenil. A juíza justificou que, por se tratar de um caso primário e como eles não têm antecedentes criminais, e também por se tratar de adolescentes que teriam agido muito mais por delinquência, né? Não exatamente para furtar, mas muito mais por questão para se divertir ou sei lá o quê. Assim interpretou a juíza e estabeleceu essa pena de 21 dias de detenção, na detenção juvenil, para 2 deles que vão ficar monitorados em casa com aquele famoso aparelhinho que lá no Brasil está na moda, né? Que é como que chama? Tornozeleira eletrônica. Ankle. Que chama Ankle. É isso aí, a tornozeleira eletrônica, e vai ficar monitorado em casa, é assim que se fala aqui, vai ficar lá quietinho, só vai poder ir de casa para a escola, da escola para casa, e vai ter que se comportar aí por um bom tempo, né? Aí vem a famosa pergunta dos pais: onde foi que erramos? Onde foi que erramos, certamente, pois né? E detalhe, gente, 21 dias foi para 2 deles. Um outro deles recebeu apenas 10 dias de detenção juvenil, mas também vai ficar monitorado eletronicamente em casa, que, como você já sabe, é a famosa tornozeleira eletrônica. Tá na moda, né? Para outro tipo de elemento, né? E hoje deve se apresentar, hoje ou amanhã deve se apresentar, os outros 2 jovens devem ser apresentados ao juiz, devem comparecer perante o juiz e receber a sua pena igualmente com esses aí. Agora são 10 horas mais 44 minutos, Gazeta Geral no ar. E um abraço aqui pro pessoal, olha aí, um alô dos amigos aqui, prestigiando o nosso trabalho aqui na página do Facebook. Marquinhos César, um abraço para você também, obrigado, Marquinhos. A Cristiane Costa, o Maurinho, que fala que tá sempre na nossa sintonia, o Maurinho do Latinos, viu? Maurinho. O Maurinho, açougueiro lá do Latinos, um beijinho para você também, Maurinho, não esqueci, tá?
Eu passei lá esse final de semana, que eu também passo no Latinos, tá? Não é só o Roger, não. Eu também passo. Eu também passo no Latinos. E daí o Maurinho falou, olha, Vanvan, é assim que ele me chama, Vanvan. Vanvan, tô sempre lá acompanhando o seu programinha, muito legal. Falei, que bom que a comunidade brasileira está acompanhando e recebendo de braços abertos aí o trabalho da Rádio Gazeta, né? A gente fica feliz com isso. Muito obrigado pela sintonia de vocês. E lá de Miami, esse final de semana, ontem, né, especificamente na manhã de domingo, por volta das 7h30 da manhã, um crime assustou a vizinhança ali da região central de Miami, né, que fica ali em volta do Clube Space. O Clube Space, que é muito conhecido dos brasileiros, não preciso nem falar que toda parte da comunidade já se sabe muito bem do que se trata. É um clube altas horas, né, onde as pessoas vão até lá para dar uma esticada, né, na noitada. Ou seja, alguns clubes fecham mais cedo, fecham 2, 3 até 4 horas da manhã, e aí as pessoas que não querem parar de se divertir seguem para Space, que é o famoso clube de altas horas de Miami. Só que para um turista de Milwaukee, a noite terminou de maneira inesperada, né? Lamentavelmente começou com um argumento na porta do clube. O homem já estava de saída quando teria se indisposto com uma outra pessoa. Ainda não se sabe exatamente qual o motivo da discussão, porém o outro homem teria sacado uma arma e disparado os tiros contra esse visitante, né, esse turista, o Taurus Holmes, de 37 anos, que é natural de Milwaukee. Ele estava visitando a cidade de Miami com uma namorada e estava de férias. Férias que terminou tragicamente para o Taurus Holmes. Lamentavelmente, chegou a ser levado para o hospital, para o Jackson Memorial Hospital, mas não sobreviveu aos ferimentos e foi pronunciado como morto algumas horas depois. A polícia, claro, aí está em busca de mais informações sobre o atirador, que até a noite de ontem ainda não tinha sido detido, né? Ai, gente. Eu realmente não gosto de olhar o noticiário no final de semana, porque quando você vai ver é somente balanço de histórias trágicas, notícias policiais. É realmente lamentável, viu? O negócio tá pesado aqui, Gigi. E isso só deixa a gente assim, polvorosa. Tipo assim, será que eu saio? Será que eu vou ter algum problema? Você tem que fazer 1000 perguntas, né? Qual o lugar ok pra gente chegar? Qual o comportamento que você deve ter? Enfim, você tem que fazer uma análise se você sai ou não sai no fim de semana. Se sai ou não sai, realmente lamentável. E lá de Miami veio uma outra notícia também lamentável, uma adolescente que teria sido violentada por 3 garotos. A história tomou grande repercussão na semana passada, quando a menina trouxe o assunto à tona, né? O caso teria ocorrido em outubro, mas somente na semana passada veio à tona, isso porque a família da criança, né, 14 anos, pode se considerar ainda uma criança. A família da adolescente recebeu a notícia de que um dos garotos que a teria violentado é portador do vírus HIV. E o outro adolescente, que foram 3, né, supostamente, o outro estaria infectado com gonorreia. Nossa, que... Então, aí é que a notícia foi ainda muito mais trágica, né, para a família. A menina, que já vinha lutando com esse drama desde outubro, todos já haviam devidamente sido afastados da escola, os garotos foram, né, afastados da escola. Ela também escolheu sair da escola, né, mudar e ir para uma outra escola. E já vinha lidando desde outubro com esse drama de ter sido vítima de uma violência tão brutal, né? O fato aconteceu, gente, só para que vocês relembrem, aconteceu na high school de Carol City, né? A Miami Carol City Senior High School. Teria acontecido em outubro esse caso de estupro dentro do banheiro da escola. Hoje, a jovem deve ser submetida a alguns exames que vão constatar se ela está ou não infectada
por gonorreia e por HIV, já que os supostos violadores, estupradores da menina, portavam essas doenças. No caso da HIV, o resultado pode não ser tão imediato, já que as autoridades de saúde falam que a doença pode levar até 1 ano para se manifestar. Então, pelo menos até o final do ano, ela não pode ter certeza se foi infectada ou não. Porque ela pode estar infectada, mas ainda não ter indício suficiente para ser confirmado no exame. Então, só até o final do ano é que essa jovem aí, que a família dessa jovem vai poder respirar em paz e poder saber se a menina foi ou não infectada nesse caso de estupro. E a gonorreia se manifestou ou não? Essa sim já vai dar para confirmar, né? Então, por isso que a menina vai ser submetida hoje a exames, para confirmar se ela tem ou não a doença. Mas a gonorreia ela leva 3 dias para se manifestar. Sim, mas ela não fez o exame ainda. Ela vai fazer hoje, Didi. Ah, sim. Ela vai fazer hoje o exame. Né? Vai fazer. Eles receberam a informação que os supostos estupradores têm a doença. Então, ela hoje vai fazer o exame para saber se foi infectada ou não. A gonorreia, claro, se ela foi infectada, vai aparecer de imediato. O HIV é que ainda talvez não seja identificável, né, digamos assim. A manifestação do homem... no homem é diferente da mulher, né? No homem é imediatamente. Pode ser também, né? Mas enfim, dizem as autoridades de saúde que os exames, ela vai ser submetida hoje a exames que já pode confirmar se ela tem a DST ou não. E no caso da HIV é que talvez ela precise ainda fazer outros exames até o final do ano, já que a doença demora mais tempo. Aí, que triste, lamentável para essa família, mas a gente torce para que seja somente um falso alarme, né? Que não seja uma situação pior do que já é, né, para essa jovem que já está aí lidando com esse drama de ter sido violentada na própria escola, né? E mais detalhes sobre essa história você vê no nosso website, você lê na íntegra toda a cobertura sobre esse assunto no www.gazetanews.com. Agora são 10 horas e 52 minutos. 10 horas e 52, assim como também no site do Gazeta você tem mais detalhes sobre a notícia do brasileiro que foi inocentado. Na verdade, ele não tinha sequer sido julgado, né? Mas foi inocentado, considera-se inocentado, porque foi retirada uma acusação que pesava sobre ele, a acusação de estupro. Quem acompanhou no nosso website, fizemos uma vasta cobertura sobre isso, foram 2 jovens, entre eles esse brasileiro, o Antônio Camargos Ortiz Cândido, de 21 anos, e o outro era um hispânico, o Alexander Emílio Garcês, de 22 anos. Os 2 teriam comparecido a uma festa e, segundo uma jovem que também compareceu a essa festa, os 2 teriam violentado essa menina. Isso teria acontecido durante uma festa da fraternidade Alpha Tau Ômega no campus da UCF, no dia 22 de julho de 2017. Porém, agora, né, na época, quando aconteceu, os jovens estavam desaparecidos, mas foram apontados pela menina como autores do suposto estupro, né, do ato de violência sexual. E o brasileiro, à época, se apresentou à justiça em agosto com o seu advogado e montou a sua defesa. Porém, agora, recentemente, a promotoria dismissed the case, ou seja, encerrou o caso, né? Retirou a acusação porque consideraram que as acusações eram infundadas e que não havia provas suficientes, né? Não haviam provas suficientes para condenar os jovens. Então tá aí mais uma boa notícia aí para esse jovem brasileiro de 21 anos, o Antônio Ortiz Cândido, que foi devidamente liberado aí desse peso, né? Já que foi retirada a acusação contra ele. Que bom, né? A gente quer sempre poder trazer boas notícias. E falando em boa notícia, se você é adolescente, está se preparando, né, ou quer se preparar para entrar para a faculdade, né, está se preparando para fazer o teste do SAT, famoso SAT, que é o SAT, que seria o equivalente aqui ao Enem, né? É um teste preparatório e que define
se você está apto ou não a ser admitido pelas universidades. Apesar das universidades aqui serem privadas, em sua maioria, mesmo as universidades que são community, né, que são do estado ou do governo, mesmo essas as pessoas têm que pagar. O sistema universitário aqui funciona bem diferente do Brasil. E mesmo sendo paga as universidades, você precisa ter uma pontuação mínima nesse teste, no SAT, para poder ingressar na universidade, né? Porém, algumas entidades que defendem as famílias carentes, né, chegaram à conclusão de que os estudantes com menor renda, né, os estudantes de famílias de baixa renda, eles acabam tendo um menor desempenho no SAT. Então, e pensando nisso, essa entidade resolveu disponibilizar bolsas e estudos para preparação para alunos de baixa renda. Se você quiser saber mais detalhes de como participar, se você precisa, claro, se cadastrar e saber se você se enquadra, né, em um estudante de família de baixa renda. Então, você entra lá no site dessa entidade, que é o MindWorks Prep. MindWorks Prep. Tá? Você entra no site www.mindworksprep.com, que é WORKSPREP. mindworksprep.com, tá? Se quiser saber direitinho, eu vou até colocar lá daqui a pouquinho no nosso live no Facebook, coloco escrito direitinho o site para você. Você pode entrar lá e saber se qualifica para ganhar aí essa ajuda financeira de $5.000 para fazer o curso de preparação para o SAT, né? Que isso pode te ajudar a ter um score, né? Uma pontuação maior no teste e poder ingressar aí na universidade que você deseja. Agora são 10 horas mais 57 minutos. Você está ligado no Gazeta Geral. Oferecimento de Quality Beauty Transmission. Você ia falar exatamente isso, Didi, mas você se antecipa e é até melhor, né? Para não me deixar esquecer. Mas não esqueço nunca do nosso apoio o auxílio mais que luxuoso, o apoio mais que especial aqui do Eric Frank, da Quality Built Transmissions, 954-428-5440. Esse é o telefone da sua oficina mecânica em Deerfield Beach, a Quality Built Transmissions, patrocinadora oficial do Gazeta Geral. 10h57, hoje é dia, sabe de quê? Reforma imigratória. Ou pelo menos o dia que vai começar os debates da proposta de reforma imigratória. Os senadores republicanos devem apresentar hoje uma proposta oficial, né? Um rascunho já foi apresentado para a mídia, já se sabe exatamente quais os pontos que serão abordados por essa proposta, claro, até porque o presidente Donald Trump já havia antecipado o que ele queria em uma proposta, ou seja, ele já havia indicado que ele só assinaria, né, uma proposta, uma lei de reforma imigratória que contivesse, né, que contenha esses pontos que ele considera essencial. Um deles, claro, é a construção do muro, como ele já deixou bastante claro, quer dizer, o dinheiro, né, a verba para a construção do muro. O DACA, ele concordou de aprovar o DACA para que os jovens possam continuar estudando e vivendo aqui, né, jovens que foram trazidos quando crianças, mas essa proposta de reforma imigratória, que chama Secure and Succeed Act of 2018, tá? Tem outros pontos, né? Entre outras coisas, com a proposta, claro, que também o Donald Trump já adiantou que ele quer ver em uma reforma imigratória, que é o fim da imigração em cadeia. Que a gente já falou tantas vezes aqui, que é o que eles chamam de shame migration, ou seja, é a legalização através de parentes, ou que não sejam parentes, mesmo que sejam parentes diretos, de pai para filho, de irmão para irmã, e, enfim, para sobrinhos, e isso ele definitivamente
quer eliminar, e esse ponto está na proposta de imigração que vai ser apresentada hoje no Senado, e a Câmara também tem a sua proposta, mas as duas casas têm ideias similares e vão e devem, né, discutir uma proposta que realmente contenha esses pontos que o Donald Trump quer. Então aí, realmente, a loteria de visto deve acabar. Essa já está praticamente sacramentada que não vai ter vida longa. Apesar que os democratas não querem acabar. Mas os republicanos não abrem mão de eliminar a loteria de visto, porque eles argumentam que esses vistos que são usados para a loteria podem ir para outras categorias. O que em algum ponto até, né, faz sentido, porque tem uma fila de espera aí de milhares e milhares de pessoas que estão no que eles chamam de backlog, porque não há green card suficiente, que o país tem uma cota de green card que pode ser distribuído em várias categorias. Então, muita gente está aí na fila de espera por não ter cota para isso, né? Então, essa proposta prevê o fim da loteria de visto e esses green cards ou vistos dessa loteria seriam transferidos para outras categorias, né? Uma outra proposta que é aumentar a vigilância, como a gente já sabe, aumentar a verba para vigilância, acabar o que eles chamam de catch and release, que é prender e soltar, né? É uma prática muito comum quando pega alguém na fronteira e as autoridades de imigração acabam soltando a pessoa imediatamente e dando o direito da pessoa responder na justiça, né, de comparecer à justiça para responder o porquê, né, para se justificar o porquê estava tentando entrar ilegalmente no país. Então isso, com essa proposta, acaba, não tem mais essa possibilidade. A partir do momento que a pessoa seja pega ou detido na fronteira ou entrando ilegalmente, vai continuar detido até ser devolvido para o país, né? Oficialmente, ou seja, até ser deportado. Porque o que acontecia muito era que quando eram liberados, as pessoas, eles eram detidos na fronteira, mas eram liberados e recebiam autorização para comparecer na corte e se justificar posteriormente. Claro que ninguém comparecia. Então, as pessoas acabavam se perdendo aí, né, pelos Estados Unidos e não compareciam à corte e continuavam vivendo aqui ilegalmente. Então, essa proposta quer acabar com isso. Também, um outro ponto importante é que vai, como eu já falei, vai ampliar o DACA, né? Atualmente o DACA prevê o benefício para 800 mil, né? Acho que 800 mil estudantes, mas segundo essa nova proposta, ampliaria para 1,8 milhões de pessoas. Então já é alguma coisa, né? É um benefício. É 1 milhão a mais, exatamente. Porque beneficiaria pessoas que não entraram no atual DACA, então daria o direito a se cadastrarem essas pessoas que não tiveram, de alguma forma acabaram não se cadastrando. Que mais que tem aqui? Tem muita coisa, gente, são vários detalhes, claro. Eles só liberaram um rascunho, né? Alguns pontos de que seriam os pontos principais, mas os mais polêmicos, esse aí que o Donald Trump já havia adiantado, que gostaria de ver isso numa proposta de reforma imigratória, e os senadores republicanos estão aí cumprindo a agenda do Donald Trump, e esse é o projeto que será apresentado oficialmente hoje, Didi. Vamos aguardar os próximos capítulos. Esse é o capítulo da novela, né? A novela do DACA, a novela da reforma imigratória. E detalhe, gente, lamentavelmente, essa reforma imigratória não traz nenhuma solução para quem vive ilegalmente no país, né? Que seriam aí, se fala em 11 milhões, mas se você eliminar os 1,8 milhões DACA, de jovens, né, que serão legalizados pelo DACA, então a gente está falando aí de pouco mais de 9 milhões, não é isso? Seria pouco mais de 9 milhões de imigrantes que vivem aqui legalmente de uma forma ou outra.
E essa reforma imigratória, que vai ser avaliada agora pelo Congresso, né, pelos senadores, pelos deputados, eles não preveem qualquer alívio ou mudança, pelo menos por enquanto, né? Claro que há a possibilidade de, quando estiver em debate, de sofrer emendas, né? De ganhar outros itens ou ser acrescentado outras coisas, mas por enquanto não há nenhuma possibilidade ou nenhuma lei para aliviar a vida aí desses imigrantes que já vivem legalmente. Ai, ai. Pois é, mais detalhes, né, deve acontecer com a Ingrid, né, na quarta-feira, que ela deve explicar mais certamente coisinhas. Que ela vai explicar com muito mais detalhes. A gente aqui só traz um rascunho, mas que não traz grandes novidades, como eu já falei, porque somente os senadores colocaram no papel o que o Donald Trump já havia adiantado que gostaria de aprovar. Então, não tem aí muita novidade. Se você tem alguma dúvida também, pode acompanhar daqui a pouco no nosso website mais detalhes sobre essa notícia, todo na íntegra, todos os pontos da reforma, né? Que com relação à imigração em cadeia, que eles chamam de chain migration, né? Para quem não entende, somente seria permitido, de acordo com essa lei, a legalização de marido para esposa ou esposa para marido, né? E de pais para filhos, somente. Não teria mais visto para outros membros da família, nem para pai, nem para irmãos ou cunhado. Aliás, dizem que cunhado não é parente, né? Depende, né? O meu cunhado é super gente boa. É isso, gente. Então esse foi só um sneak peek nessa proposta de reforma imigratória que começa a ser discutida hoje no Congresso americano. Vamos ver aí o que vai se desenrolar durante a semana dessa novela imigratória. O DACA com certeza deve passar, como deve passar também os fundos, né, as verbas para a construção do muro, isso sem dúvida. Reforço também para a vigilância, como já falei, quer dizer, eles vão acabar com essa prática de catch and release, né, definitivamente não vai mais existir. Assim como também eles vão reforçar a segurança no que diz sentido à fiscalização de pessoas que ultrapassam os 6 meses de permanência. Então, segundo essa lei também, qualquer pessoa que tiver ultrapassado aqueles 6 meses que eles dão para a gente ficar aqui, né, quando a gente entra, você chega no aeroporto, eles te dão 6 meses, às vezes só 3, mas em via de regra, eles dão 6 meses para que o turista possa permanecer aqui no país. E, a partir de agora, se for aprovado esse projeto de lei, como eles querem, essa prática não vai mais ser tolerada. Quer dizer, qualquer pessoa que for pega no país e tendo ultrapassado até pelo menos 1 mês, eles dizem que vão dar um período de graça, que chama, né, de 1 mês, ou seja, se você recebeu 6 meses, até 7 meses, ok, eles consideram um período de graça. A partir de 7 meses, você estando aqui no país, então já não vai ter conversa, eles já têm o direito de remover a pessoa, de deportar diretamente, de mandar de volta para o país, sem sequer dar o direito de recorrer à justiça ou qualquer outra coisa. Então, tá aí, normas mais rígidas de imigração é o que prevê essa proposta e que a gente vai continuar falando durante a semana toda, porque com certeza, Didi, como você falou, essa novela ainda vai dar o que falar. Muita coisa para acontecer do outro lado do paraíso. E eu acho que é só, Didi. Por hoje é só, porque eu já falei demais. Obrigado você que nos acompanhou aí no nosso live no Facebook, você que está aí do outro lado, no nosso website www.gazetanews.com ou radiogazetanews.com. Obrigado pela sintonia de vocês. E eu, para me despedir, só mais uma aqui, que não é uma notícia fofa, mas é uma notícia, no mínimo, suave. Interessante, suave não é, porque terminou com uma vítima no hospital, né? Então, suave não é, mas é no mínimo inusitada, Didi. A polícia continua na busca de uma motorista de 100 anos de idade.
uma senhorinha centenária que teria atropelado um adolescente em Dave na última quinta-feira. A jovem de 16 anos já passou por 2 cirurgias no cérebro, continua aí lutando pela vida, mas considera-se que já está fora de risco, né? Graças a Deus. As sequelas ficam, né? Claro, fica o drama e as sequelas, assim como deve ficar também o drama para essa senhorinha, tadinha, 100 anos de idade, que sequer não voltou para casa. Está desaparecida, deve ter ido para casa de algum parente, não se sabe. A polícia já buscou, já esteve na casa da senhorinha. Os vizinhos falam que ela é muito gente boa, que ela é um excelente motorista. Mas, gente, 100 anos de idade, né? Os reflexos já não são os mesmos. Não devia sequer ser permitido a dirigir, né? Ter permissão ou ter carteira de motorista para dirigir, né? Então aí, com essa que eu me despeço de hoje. Essa é a senhorinha de Dave, que está sendo procurada pela polícia, coitadinha, gente. 100 anos de idade, o nome dela é Rosa Purcell, né? E que mora na cidade de Dave, como eu já falei, e teria atropelado aí essa adolescente, a Melanie Rivera, de 16 anos. Então vamos torcer aí para que a polícia encontre a senhorinha em bom estado, claro, também que não tenha, né, cometido nada, porque os vizinhos falam que a conhecem muito bem e que imaginam que ela deva estar muito abalada também pelo ocorrido. E fica um alerta para as autoridades, né? Qual é o limite, afinal, para se conceder a carteira de motorista a um idoso, né? É claro que os reflexos já não são mais os mesmos. E com essa que eu me despeço de hoje do Gazeta Geral, esse boletim de segunda-feira, recheado de coisa aí importante. Acompanhe aí durante a semana todo esse debate de imigração. Eu vou trazer para vocês todas as manhãs updates sobre esse debate. E esse Gazeta Geral que tem um apoio mais que especial da Quality Built Transmissions, 954-428-5440. Vai lá na Hillsboro com a Dixie, leva seu carrinho pro Eric Frank dar um jeitinho lá, tá? E manda um abraço, fala que foi a Vanusa que te mandou lá, foi o Gazeta Geral que te mandou, que ele vai te dar um descontinho, um preço super especial, tá? Com essa, eu fui. É só por hoje. Um beijo e um queijo, até amanhã. Tchau, tchau. Gazeta Geral, um oferecimento de Quality Built Transmissions. Amanhã às 10h30, voltando. Se você está procurando especialistas em